Dê um aplauso a Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tem alguém conosco aqui pela primeira vez? Levante a sua mão para a gente conhecer. Primeira vez, que bênção. Glória a Deus. Tem gente aqui, ali. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Você que está do lado, diga para essa pessoa: seja muito bem-vindo à Igreja de Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 10. Obrigado, Espírito Santo. Te damos toda a honra, toda a glória. Declaramos que estamos submetidos ao Teu governo, Senhor, e à Tua vontade. Não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus aqui nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da Sua glória. Obrigado, queridos. Que benção. Então hoje vai ser a gente. Aleluia. Venha a nós. Tudo que Deus quer fazer, Ele quer fazer em nós. Venha a nós o Teu reino. Olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele aí. Isso. Mostra a dentadura. Toda vez que você dá um sorriso para alguém, você está deixando o diabo desesperado. Porque o diabo quer roubar a minha e a sua alegria. E o fruto da alegria é o sorriso. E a alegria do Senhor é a nossa força. As pessoas que sorriem, elas vivem mais. Você sabia disso? Segundo o IBGE, Jonatas Alcântara, as pessoas que não sorriem vivem menos. Elas são como aquelas ameixas. Mas você é como uma cereja, aleluia. Não, ficou meio estranho isso. Você é como um ramo da oliveira. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quantos querem se deixar ser usados por Deus nessa manhã? Eu estou tremendamente impactado com aquilo que vivemos aqui ontem. O que foi aquilo, gente? Eu não sei como conseguiram transformar a igreja assim tão rápido e voltar a transformar ela tão rápido de novo. Mas ontem nós vimos centenas de crianças sendo tocadas e cuidadas. Foi um dia totalmente voltado para elas. Embora os pais comeram bastante lá no fundo, ficaram em comunhão, nós conversamos muito, se divertimos aqui, demos risada. Alguns discipulados surgiram no meio do caminho, que é inevitável, mas foi um tempo maravilhoso de comunhão. Sabe, queridos, tem gente que não gosta de gente, e gente que não gosta de gente é gente com problema, porque um dia nós todos vamos passar a eternidade juntos. Então, se a gente não quer passar a eternidade junto com a igreja e passar tempo com a igreja, é melhor ir para o inferno. Não, desculpa, não é melhor ir para o inferno. Em alternativa, hipótese nenhuma, é melhor ir para o inferno. Aleluia. Mas a gente precisa aprender a gostar de gente. Aleluia, a gente precisa aprender a lidar com gente. Uma das características de Jesus, que de fato mexe comigo, é que Jesus sabia lidar com todo tipo de gente. E em nenhum momento Ele desprezou nenhum tipo de gente. Porque Jesus veio nos ensinar a ser gente. Quem está entendendo? Então vimos algo poderoso aqui ontem, as crianças sendo assistidas de perto. Claro que existem alguns efeitos colaterais do crescimento, mas isso foi quase que imperceptível. As filas, algumas coisas que saiu do controle. A equipe de teatro viajou São Paulo ontem, fez um tour em toda a Zona Leste, Zona Sul. Foram apresentar a peça nas IAPs. A van parou no meio do caminho. Se você souber de alguém que quer comprar uma van, a gente está vendendo essa, que a gente quer comprar uma nova, uma melhor, aleluia. Deu uma parada, só que você já vai comprar sabendo que de vez em quando pode parar. E atrasou um pouco, mas conseguiram chegar aqui. Dê um aplauso a Jesus pela equipe de teatro. Aleluia. E eu quero que você celebre também a vida das pastoras do Kids, das ministras, ministros, de toda essa equipe maravilhosa. Dê um aplauso a Jesus.
voluntários, obreiros, todos aqueles que estiverem envolvidos, mídia, dança, teatro, louvor, foi algo indescritível. Nós não vamos esquecer dessa festa, mas fiquei sabendo que para o ano que vem já tem algo melhor. E eu fico pensando, só se foi em outro lugar. Mas eu creio que Deus vai nos dar essa terra, amém, em nome de Jesus. Vivemos também um tempo intenso lá na América. Chegamos na sexta, já tivemos um tempo de mesa. À noite tivemos uma célula poderosa. No sábado as mulheres tiveram um encontro de mulheres lá na IAP Orlando, com a pastora Andressa e a pastora Jaque, e a equipe que foi conosco também de mulheres. Nós tivemos um tempo com os homens posicionados, um discipulado, mesa na sala. Ah, que tempo poderoso. Tivemos também domingo um batismo e um culto. Na segunda tivemos casa de paz. Na terça tentamos parar um pouco, embora foi difícil, mas deu tudo certo. Na quarta tivemos quarta profética, foi um tempo muito poderoso de decretos. E na quinta pegamos o avião e retornamos para cá, contentes, alegres pelo avanço da igreja lá na IAP Orlando. Deus está fazendo algo lindo, algo poderoso. É incrível ver que Deus, Ele continua operando de forma extraordinária. Nós vemos que começou na casa, como essa igreja começou na casa, como a igreja de Atos trabalhava nas casas. E assim fomos avançando, crescendo e influenciando diretamente a sociedade com o evangelho do reino e transformando vidas para a glória de Deus. E temos vivido isso na IAP Orlando, amém? Mateus 10, 22. Você que quer ser usado por Deus, por favor, agora eu te dou um minuto, você já vai sentar, tá bom? Eu vou ficar de pé aqui durante 2 horas ainda. Teve alguém que já ficou desesperado. Eu quero almoçar, pastor, 2 horas vai demorar. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Pega o seu YouTube aí agora, pega o seu celular, está liberado, vai. Pega lá no nosso canal do YouTube, IAP Vila Matilde. Se inscreve, você que não está inscrito ainda. Pega o link agora e compartilhe lá no grupo da família. Sabe, eu queria que você compartilhasse com um ex-crente. Não existe ex-crente. Com uma pessoa que está afastada, para não dizer desviado. Porque talvez nessa manhã essa pessoa vai entender por que enfraqueceu na fé. Porque as expectativas delas não foram supridas. E talvez se esmoreceram. Mande no grupo da família. Talvez só aquela pessoa que só fala mal de pastor, só fala mal de igreja. Manda para ela agora. Eu gosto desse tipo de gente. Porque quando os Saulos se convertem, eles se transformam em Paulos. Aleluia. Isso, deixa Deus te usar. Pastor, por que você está fazendo isso? Por isso que nos 2 últimos cultos tivemos pessoas se entregando para Jesus na live. Então nós vamos usar todo o meio de comunicação para pregar o evangelho. E você terá parte em cada vida que será alcançada através dessa live, amém? Glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 10. Não entra no WhatsApp, chega, sai do Instagram, não se distrai, aleluia. Vamos para a palavra agora. Mateus 10, 22 diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos para a NAA, por favor. Coloque aí no telão a NAA. Diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Tome seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Queridos, igreja do Cordeiro, nós estamos vivendo em uma geração totalmente diferente de qualquer outra geração que já vimos. Nós estamos experimentando de um grande avanço tecnológico
A ciência tem se multiplicado, como diz a palavra. Parece que os dias estão passando como o vento, como diz a palavra. E por se multiplicar a iniquidade também, o amor de quase todos se esfriaria, como diz a palavra. Nós estamos vivendo em uma era da informação, a era digital, que hoje uma criança com o celular na mão, de 5, 6, 7 anos, que não deveria ter um celular na mão, mas tem às vezes, já recebeu mais informação do que o imperador romano na sua época, para você ter uma ideia. Isso tem desencadeado no ser humano uma crise existencial. E essa crise existencial também causa um anseio por coisas novas, um anseio por novas tendências, um anseio por viver algo que ainda não está vivendo, um anseio por melhorar de vida, melhorar a sua vida financeira, seu ministério, a sua estrutura familiar. Isso não é ruim, desde que nós não entremos em algo chamado imediatismo. E nós estamos vendo a geração mais imediatista de todos os tempos. Uma geração que não consegue esperar. Uma geração que não sabe lidar com o tempo de espera. Uma geração ansiosa. Nós estamos vivendo nessa geração e nesses dias. Hoje as pessoas não conseguem mais assistir um vídeo de 1 minuto. Como nós estamos dentro do mercado digital, trabalhando no digital, saiu agora a última estatística, que o tempo máximo que a pessoa fica, ou o ideal para ela assistir um vídeo no Instagram, é de 13 segundos. 13 segundos. Ela já muda, porque não tem paciência, não consegue esperar, por talvez ser um pouco demorado, perde aquilo que talvez seria uma informação importante, ou um conteúdo importante. E qual é o problema, pastor? O problema é que quando nós falamos de igreja e de viver o reino de Deus, nós não podemos querer transicionar essa mentalidade, esses comportamentos, esses sentimentos para o reino. Porque no reino de Deus não funciona dessa forma. No reino de Deus não adianta eu querer passar de fase de uma hora para outra. Não adianta, não tem como eu rolar a barra. Não tem como simplesmente eu trocar de tela. Eu digo que essa geração é a geração touch. É a geração que consegue tudo em um rolar de dedo. Passa a tela, clica a tela. Hoje nós não queremos mais escrever, nós queremos só tocar. E um botão é o suficiente para resolver tudo. E o problema é que muitas pessoas, ao se entregarem para Jesus, estão acreditando que também, apenas com a sua vida, frequentando os cultos, a sua vida, recebendo Jesus na frente, ou passando pelo encontro, vai trazer uma mudança rápida e uma solução em tudo. Então ela quer viver as coisas de Deus, muitas vezes, de forma imediata. E nós precisamos compreender que com Deus, meu irmão, não funciona assim. Nós lemos aqui o que o próprio Jesus disse: vocês serão odiados, aprendam a lidar com a rejeição. As coisas não vão ser como vocês esperam. Vocês não vão agradar todo mundo. Nem todos vão falar coisas boas ao seu respeito. Mas vocês serão odiados. Outra coisa que nós estamos tendo uma grande dificuldade dentro do contexto igreja, é com pessoas que não aceitam
a rejeição. Elas querem a todo custo serem validadas, serem aceitas, serem promovidas. Elas querem exaltação, elas querem validação. Então elas se entregam para Jesus hoje. E talvez por causa do seu contexto financeiro, da sua estrutura financeira, ela acredita que precisa e deve estar em um outro nível ministerial. Ou porque ela veio de tal denominação, cheio de títulos, dogmas e experiência e conhecimento, ela já chega e pensa que já pode sentar na janelinha. Pessoas que querem de alguma forma queimar etapas, pular etapas. Não aprenderam a lidar com os processos, não aprenderam a lidar com a rejeição. Todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus precisa aprender a lidar com a rejeição. Eu quero te dar um conselho. Talvez você já está se enxergando dentro dessa palavra. Talvez essa mensagem já esteja falando com você. Você precisa compreender que se existem algumas pessoas que já estão te rejeitando na tua família, no teu trabalho, no teu convívio, os seus antigos amigos, ou até mesmo você não entende porque você chegou agora com tantas boas intenções na igreja e alguém falou para você: espera um pouco, vai para o encontro, espera um pouco mais, passa pelo reencontro. Talvez você tenha se sentido rejeitado, mas eu quero dizer para você, o conselho é: não fuja da rejeição. Porque o que para mim e para você pode parecer rejeição, para Deus é a lixa que Ele usa para nos aperfeiçoar, para nos polir, para nos transformar. Toda promessa passa pelo teste do tempo, e o tempo é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Pessoas que aprenderam a não fugir da rejeição, mas aprenderam a lidar com a rejeição, ao aprenderem a lidar com a rejeição, são habilitados a lidar com a promoção. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi foi rejeitado por Saul. Você não vai conseguir. Não, eu vou. O mesmo Deus que esteve comigo ao matar o leão, ao vencer o urso, também estará comigo diante desse filisteu. Aquilo que parecia rejeição, na verdade foi um meio de Deus transformar e revelar o caráter dele através da vida de Davi. Qual é o caráter de Deus? Primeiro eu trabalho em você. Primeiro eu transformo você. Primeiro eu trato o seu nível de confiança, e depois eu te uso para algo poderoso. Se tem alguém aqui que está disposto a se alistar e dizer: eis-me aqui, Senhor, diga amém, eu creio. Muitas pessoas não aprenderam a lidar com o tempo, com os processos, com a rejeição. As pessoas, elas vão para Jesus e elas querem uma mudança rápida. Uau! É como no Ensine hoje, fazendo propaganda. 3 minutos está pronto. Não é rápido. É como pedir um lanche no McDonald's. Quantos minutos? E fica acompanhando o motoboy. Está chegando, está chegando, está chegando, chegando. Você sabia que na maioria das vezes não é fome, essa necessidade de acompanhar o motoboy. Não, outro dia a gente fala sobre isso. É um anseio. Na igreja, no reino, para viver o que Deus tem, não é dessa forma. E qual é o problema? Muitos querem uma mudança de vida rápida, ou querem, na maioria das vezes, uma mudança de vida rápida, para serem validados, aceitos e impressionar. Queridos, uma pessoa que vivia no mundo,
ambiente familiar em que ninguém confiava nela, e que ninguém dava nenhum tipo de credibilidade a ela. Quando ela recebe Jesus, ela entende, eu estou sendo transformado. Mas qual é o erro? O erro é a pessoa querer mostrar que está sendo transformado. Então ela quer uma mudança rápida para impressionar. Mas nós não podemos querer impressionar, porque os frutos eles são gerados naturalmente. E Jesus nos ensina, conhecereis as árvores pelos seus frutos. Não queira impressionar, apenas frutifique. Não queira impressionar, apenas manifeste os frutos da sua vida. Diga para o seu irmão, é melhor permanecer do que impressionar. O problema é que algumas pessoas até conseguem impressionar outras pessoas, mas toda pessoa que vive em busca de uma mudança rápida para querer impressionar outras pessoas, sem perceber, ela deixa de viver a transformação, a convergência, a conversão natural em Cristo, que vai acontecendo dia após dia, ao ouvir a palavra, ao receber a palavra, ao praticar a palavra, ao viver um tempo de oração, de relacionamento com o Espírito Santo, e ela concentra tudo isso na sua aparência, porque ela quer impressionar. Então agora ela deixa de viver uma transformação natural e ela vive uma transformação superficial, porque o que importa agora é impressionar, e para impressionar eu tenho que aparentar, eu tenho que mostrar. Nós precisamos compreender que no reino de Deus não é dessa forma. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Sabe o que me chama a atenção? Que Jesus, ele estava prestes a chegar no templo, ele estava no caminho, em direção ao templo, ele ia agora expulsar todos aqueles homens que estavam fazendo o comércio das coisas sagradas, ele ia virar a banca, mas antes dele manifestar o juízo, porque tem gente que desenhou Jesus como um bibelô, como um ursinho carinhoso. Quando eu falo ursinho carinhoso, tem gente que não assistiu Ursinhos Carinhosos. Eu preciso mudar isso, porque tem gente que não lembra disso. Pensa que Jesus é como um ursinho carinhoso, que tem aquele arco-íris no peito, fofinho. Mas Jesus também expressava o que estava no coração do Pai. E ali ele declara o juízo para aqueles comerciantes. Ele vira a banca, ele sai chutando tudo, porque enquanto falam de Jesus, ele se posiciona como um cordeiro, mudo, em direção ao matador. Mas quando querem tocar nas coisas de Deus, no propósito de Deus, no reino de Deus, ele se transforma em um leão, e o leão da tribo de Judá. Eu quero te dar um conselho nessa manhã. Se estão falando de você, não se justifique. Se estão te perseguindo, não se justifique. Se estão te caluniando, não se justifique, não se defenda. Se posicione como um cordeiro, porque o Senhor é quem vai nos justificar. Porque a palavra diz em Mateus 5 que bem-aventurados são os que sofrem perseguição em meu nome. Bem-aventurados que são caluniados por amor ao meu nome. Bem-aventurado quando inventarem mentiras ao seu respeito por amor ao meu nome. Bem-aventurado os mansos, porque deles, escute, o que é ser manso? É saber responder e não responder na hora certa. Isso se chama autogoverno, fruto do Espírito. Então quando falarem de você, cordeiro, quando quiserem tocar no propósito, no reino, leão. Quem está entendendo? Antes de Jesus se revelar como um leão, chutando tudo, virando a banca, no caminho ele avista de longe uma figueira. Diga, uma figueira. A figueira estava cheia de folhas. Folhas. O que indica é que se tem folhas fora da estação, deveria logo ter frutos, porque não era a estação de figo, mas tinha folhas. Então
deveria ter frutos. Então Jesus olha de longe e vê folhas, frutos. Aparenta ter fruto. Ele chega perto da figueira, ele descobre que a figueira só tinha aparência. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele olha para a figueira e diz: eu te amaldiçoo, de ti não sairá mais fruto nenhum. Aquela figueira secou imediatamente. Jesus, de forma profética, já estava declarando o que aconteceria com os religiosos daquela época. Porque os religiosos só tinham aparência, mas não tinham frutos. Eles só aparentavam a caridade, eles só aparentavam fazer o bem, eles só aparentavam ser compassivos, mas de fato não tinha nenhum desses frutos consigo. Jesus estava dizendo: assim será com os religiosos, o juízo chegará para eles. Queridos, se nós queremos conhecer verdadeiramente alguém, eu não posso dizer que conheço pela aparência, por aquilo que eu estou vendo. Por isso somos uma igreja que valorizamos, somos uma igreja que levamos a sério a mesa, somos uma igreja de olho no olho. Jesus investiu seus últimos 3 anos e meio, sentando à mesa e tratando olho no olho, discipulando cada um dos discípulos, discernindo a motivação, transferindo o coração, ensinando eles o que de fato deveria ser feito para viver o reino. Diga comigo: mesa, tempo, relacionamento, desconstrói a aparência e revela os frutos. Alguém está entendendo isso aqui? Tem pessoas que não gostam de passar muito tempo com outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão descobrir quem realmente elas são. Nós estamos em uma geração que pessoas alugam carro para chegar em lugares para impressionar outras pessoas, mas no outro dia está pegando o bilhete único e pagando a passagem de ônibus. Não tem problema nenhum andar de ônibus. O problema é ter a vida e a estrutura para, nessa fase, andar de ônibus e querer alugar uma Porsche para impressionar. Nós estamos vivendo em uma geração que vão lá na 25. Quem conhece a 25? Não sabe? Que é a 25? 2, 5, 25. Para ficar mais tranquilo, menos ofensivo, a gente usa o termo assim, para ficar chique. Vão lá na 25, 25 de março, shopping da 25. Ele tem dinheiro para comprar um Nike, e o Nike já é muito bom, mas ele vai para 25 e compra um tênis que no Brasil é 30 mil. E aí ele entra com tênis que no Brasil é 30 mil, no Uber, para pagar 10. E alguém vai falar: alguma coisa não está batendo. Se o cara tem um tênis de 30 mil, no mínimo ele devia ter um Celta. Quanto está entendendo? Eu estou usando exemplos básicos. Quem está entendendo? Então, nós precisamos entender cada fase. As pessoas estão dispostas a abraçar a pirataria, a viver uma pirataria, do que viver o que realmente elas precisam viver na fase que elas estão vivendo. Porque querem aparentar ter o que não tem, ser o que não são. Na verdade, toda pessoa que quer aparentar já revela que ela não sabe quem é. Nós precisamos compreender isso. Nós estamos vivendo dias difíceis, em que as pessoas estão em busca de validação através da sua aparência. Pastor, eu quero comprar um tênis melhor. Então eu te dou um conselho. Eu aprendi isso com alguns homens de Deus que fazem negócios no mundo todo. Tira seu passaporte. Tira seu passaporte. Guarda um pouquinho de dinheiro. Quando a gente for para a missão em Orlando, você fala: eu vou. Aí você vai lá onde eu vou, na Outlet. Que um tênis aqui no Brasil é caro e lá eu pago R$1.000. E se alguma coisa acontecer, eu vendo o tênis. Aleluia. Eu aprendi com gente de negócio. Gente que faz negócio. Junta um pouquinho de dinheiro, não precisa nem tirar visto. Vai lá para a Europa, lá para Amsterdã, na missão quando a gente for. Aí você já faz a missão e já faz umas comprinhas. E o tênis que é R$10.000 aqui, você paga 1.200, 800, 900 lá. Mas viva a sua fase. Não queira aparentar algo que não condiz com o seu tempo atual, com a sua fase atual. Quantos estão entendendo? Não queira ter folhas sem frutos. E qual o problema? A pessoa, ela quer uma mudança rápida, ela quer ser validada, ela quer que as pessoas entendam que agora ela é confiável, ela não, que é fiel à esposa, é fiel ao marido, que agora você
não vai ter problema com ela, e ela acaba querendo causar impressão e desconstrói tudo aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. A transformação e o aperfeiçoamento de dentro para fora, que só o Espírito Santo pode fazer. Essa manhã eu quero enfatizar isso. Não queira impressionar, mas manifeste aquilo que Deus já colocou em você. Nós precisamos compreender que muitos nessa mentalidade se enfraquecem, desanimam e retrocedem, ou vivem em stand-by. Essa televisão aqui, eu não sei porquê, mas ela está em stand-by. A tela está preta, mas ela está ligada. E se apertar o controle, mas ela não está desligada, ela está em stand-by. Tem muito crente que ficou em stand-by, porque pensou que a mudança ia ser rápida, descobriu que tem processos, que tem que aprender a lidar com a rejeição, e por não viver a mudança rápida, ficam em stand-by. Eu tô, mas não tô. Eu vou, mas não sou. Eu quero, mas não faço. Mas eu quero dizer que todo filho e toda filha de Deus que está recebendo essa palavra vai ser ativado debaixo dessa palavra, vai ser ativado para o seu propósito. Por mais que demore um período, por mais que tenha processo, por mais que tenha rejeição, vale a pena esperar o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Diga comigo, vale a pena esperar. Quantas pessoas não chegam dessa forma e retrocedem do nada? O que aconteceu? Não dá. Pessoas que ganhavam muito dinheiro com coisas ilícitas, veio para a presença de Deus, é uma bênção, tal. E aí começa do pouco, passa 6 meses, não aguenta, começa a dar um negócio, não, tá difícil, e aí começa a usar um monte de desculpa, para poder voltar às práticas passadas, porque na verdade, não tem a ver nem com o recurso, mas tem a ver com, elas não conseguem esperar. O problema é que o que o mundo dá com uma mão, ele toma com a outra. O que o diabo dá, é só para potencializar algo que ainda não foi tratado e vai nos envergonhar ou nos destruir lá na frente. Mas o que Deus acrescenta, a palavra de Deus diz que as bênçãos dele enriquece e não acrescenta dores. Você vai crescer de glória em glória. Eu vou crescer de glória em glória. Eu sou fiel sobre o pouco. Eu sou fiel no pouco. Sabe o que é isso? Não tem a ver com fidelidade monetária no que eu vou entregar. Tem a ver com fidelidade em fé, confiança, saber esperar o tempo. Então emocionalmente eu sou fiel a Deus. O que? Se hoje eu estou vivendo isso nessa fase, eu continuo sendo fiel e confiando em Deus. Quando o Senhor me levar a um outro nível, eu continuo sendo fiel, esperando e confiando em Deus. Aí ele vai olhar e vai falar, ele não mudou, ele é fiel sobre o pouco e sobre responsabilidades maiores, sobre o muito eu o colocarei. Meu irmão, não tem a ver com o que vem na nossa mão, tem a ver com o que está dentro do nosso coração. Não tem a ver com o que fazemos com as mãos, tem a ver com o que sentimos no nosso coração. Qual é a motivação de fazer? Qual é a motivação de ser? Qual é a motivação de ter? Qual é o propósito? Quando nós compreendemos que Deus quer trabalhar mais em nós do que dar coisas para nós, rapidamente nós entramos no que chamamos de casa do oleiro. Ninguém quer a casa do oleiro, porque a casa do oleiro não promete nada. A casa do oleiro desce, Jeremias. A casa do oleiro não é lugar de subir, é lugar de descer. A casa do oleiro não é lugar de plataforma, é lugar de rosto no chão. É lugar de dizer, Senhor, me faz um vaso novo. Senhor, me transforma de dentro para fora. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu estou pregando para uma igreja madura nessa manhã, 12 pessoas. Eu estou pregando para uma igreja que tem maturidade nessa manhã para entender o nível de palavra que está sendo pregado. Permanecer é melhor do que impressionar. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. 2 Pedro 3, 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao meu Deus do céu. Por favor, deixa essa palavra aí no telão, por favor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, eu me lembrei agora, ao ler essa palavra, de um vídeo que eu vi ontem, que apareceu para mim, de um afastado.
de alguém frustrado com a religiosidade, com o sistema, e eu logo também preciso ter empatia com esse tipo de ser, esse tipo de gente, porque foram frustrados, machucados, só que estão sendo usados pelo inimigo. É um tal de ex-gordão, ex-pastorzão, e ele estava num podcast, e ele estava dizendo, falam que Jesus vai voltar, falam que Jesus está voltando, já faz anos, e Jesus não voltou ainda. Pessoas estão vivendo preocupadas com isso, mas Jesus não voltou ainda. E aí, apóstolo Pedro diz algo, o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Ainda que alguns frustrados, machucados, filhos da mentira, que tem por pai Satanás, alguns que por falta de conhecimento a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês. Enquanto tem pessoas dizendo, ele não vai voltar, ele não existe, Deus não existe, onde está Deus? Onde está Deus? A palavra diz que ele é paciente com essas pessoas, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao ar. Essa passagem está falando da volta de Cristo. Mas o que as pessoas não entendem, que nesse exato momento, Jesus está voltando para algumas pessoas. Que nesse exato momento, tem gente lá no cemitério da Vila Formosa, Vila Alpina, Terceira Parada, que estão velando familiares que Jesus já voltou para elas. Estão entendendo? Então não tem a ver com a espera na terra, mas tem a ver com uma vida eterna. Só que trazendo para a nossa palavra esse texto, nós precisamos compreender que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai voltar atrás, ainda que pareça que está demorando. Na verdade, esse tempo da demora, não é para usarmos esse termo, demora, mas é para usarmos espera. Deus não está demorando, Deus está te ensinando a esperar. O salmista vai dizer, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e me tirou de um lago de enxofre, de pecado. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Pastor, qual é o treinamento para aprender a esperar? Eu peço paciência para Deus? Por favor, não peça paciência, porque a Bíblia diz que vem a tribulação, e a tribulação produz paciência. Toda vez que pedimos paciência, você vai ver que aconteceu algo para me dá paciência, bum, vem uma tribulação. Perseverança que produz tribulação, paciência. Se você quer paciência, você vai ter que aprender no meio da tribulação a ter paciência. Porque ninguém aprende a ter paciência sem tribulação. Quem está entendendo? Pastor, então o que eu tenho que pedir? Graça. Diga comigo, graça. Diga, a tua graça, Senhor, me basta. Agora as mães já entenderam. Deus, me dá paciência com esse menino. Aí o menino derruba outra coisa, maior do que tinha derrubado anteriormente, para aprender a ter paciência. Então agora, me dá graça, Senhor, com esse menino. Aleluia, me dá graça, Senhor, me dá graça, Senhor, acrescenta graça, Senhor. Nós precisamos compreender que o tempo de espera está mudando o nosso nível de confiança nele. Posso te falar uma coisa? Eu fico impactado com a vida de Moisés. Existem 3 homens na Bíblia para mim, depois de Jesus, que viveu mais parecido com o nosso contexto atual. Segundo, Moisés, e terceiro, Davi. Mas o que me chama a atenção de Moisés é que Moisés, ele passava tempo com Deus, e Deus gostava de passar tempo com ele. Moisés sobe, Deus escreve os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra, ele desce, o povo está adorando bezerro, Deus não manda ele quebrar, ele se ira, quebra, por Deus não ter mandado ele quebrar, Deus fala, sobe e agora você escreve. Agora ele fica mais 40 dias, 40 noites escrevendo, e algumas pessoas falam, nossa, ele perdeu tempo. Meu irmão, o que é 40 dias? Mais 40 dias, sozinho com Deus. Enquanto o povo estava lá embaixo, Moisés estava desfrutando da face de Deus. Quem está entendendo? Talvez a espera não é algo ruim, mas é o meio que Deus tem para revelar o caráter dele a nós. Abraão teve que esperar para poder pegar o seu filho Isaque nos braços. Deus fez a promessa. Em Gênesis 15, Deus firma a aliança. Abraão, anda em concordância comigo e ser perfeito. Anda em obediência. Saiba esperar, Abraão. Abraão já estava com 75 anos quando Deus falou para ele que ia dar um filho. Sai da tenda e olha as estrelas do céu, se é que pode. Conta as estrelas do céu, se é que pode. Assim será a sua descendência. Mas como que eu vou ser herdeiro de um Damasceno? O meu herdeiro vai ser um servo. Não é, eu vou te dar um filho das suas entranhas, Abraão. Gênesis 12. Se passou anos até Gênesis 15.
Ele teve que aprender a esperar. Ele errou no meio da espera. Mas Deus não mudou a sua promessa. Em Gênesis 15, ele aparece a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que é isso? Em todo tempo de espera, só permaneça obediente, porque a sua obediência te livra de você mesmo. A sua obediência a mim te liberta de você mesmo. A sua obediência te coloca a reinar sobre você mesmo. Quando eu obedeço, eu estou dizendo: eu estou habilitado para viver a promessa. Porque quando viver a promessa, eu não vou viver segundo a minha vontade, vou permanecer obediente a Deus em meio à promessa. Abraão prova isso, porque quando Deus fala para ele: eu quero a tua promessa, ele está bom, Senhor. Ele está subindo com o menino para sacrificar. Mas quando chega na hora de entregar a promessa, Deus diz: para, Abraão. Ele provê para Abraão o cordeiro. Por quê? Porque isso que Abraão pensou que iria fazer, Deus não deixou ele fazer, porque já havia feito antes da fundação do mundo. Mas ele se tornou o pai da fé, aqueles que morrem em Cristo vão para o seio de Abraão, porque alguém que aprendeu do processo e da espera. Diga comigo: permanecer é melhor do que impressionar. O evangelho não é um evangelho de pressa. E nós já recebemos muitas palavras assim. Nós já entregamos palavras assim. Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Porque pressa é uma característica de alguém que está atrasado. Deus não está atrasado. Marta e Maria pensou que Jesus estava atrasado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isso? Sim, Senhor, eu creio na ressurreição dos últimos dias. Agora elas tratam Jesus no futuro, ansiedade. Só que Jesus nem estava atrasado e nem queria ser tratado no futuro. Ele estava dizendo: eu estou aqui agora. Quero dizer algo para você: Jesus está te ministrando agora. Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor agora. Ele está nos transformando e nos aperfeiçoando agora. Ele está nos equipando. Ele está trabalhando em nós para vivermos as suas promessas e o seu milagre agora. Quantos estão entendendo? Onde colocaram? Tira a pedra. Lázaro! E aquilo que parecia atrasado se tornou um dos maiores milagres registrados na Bíblia. O homem ressuscitado depois de 4 dias de sepultura. Diga comigo: o evangelho não é um evangelho de pressa, mas de constância. Não adianta crescer ou ter rápido se não tem constância e solidez. Não adianta crescer ou ter rápido se não tem constância e solidez. O evangelho não é um evangelho de pressa, mas aqueles que permanecer até o fim será salvo. É para aqueles que permanecem. Deus não se atrasou com Noé. Diziam que Noé estava maluco até a primeira gota de água cair. Ah, meu Deus. Deus não se atrasou com Abraão. Deus não se atrasou com José, embora passou 13 anos. Deus não se atrasou com Moisés. Deus não se atrasou com João Batista. Deus não se atrasou e Jesus não se atrasou com Lázaro. E posso dizer algo para você: não é diferente comigo e com você. Ele não está atrasado. O tempo está nos aperfeiçoando. Escute, o que o tempo faz em nós? Quando permanecemos obedientes, transforma o nosso caráter, nos leva a valorizar o cumprimento da promessa. Algumas pessoas olham e falam: uau, que incrível o que vocês estão vivendo. Aí olham e falam: 7 anos de ministério, é incrível. Não sabemos como estamos vivendo, mas temos a plena certeza que é Deus que está fazendo. E o que Deus faz não se explica. Só que não são 7 anos. Nós já estamos 17 anos se entregando. Como cantamos: no dia bom, no dia mau, independente.
Cara, depois que você casou, você ficou mais bonito, mais rápido, mais espiritual. Casamento faz bem para alguns homens, aleluia. Por que para alguns? Porque os outros descobrem que tem que ser homem. Aí, são 17 anos. Mas antes de eu entregar a minha vida, desde o primeiro dia do meu encontro, 17 anos, no dia bom, no dia mau. Está aqui o pastor Joás, que caminhamos juntos há 16 anos, praticamente, pastor Joás. Que viu muita coisa, presenciou muita coisa, choramos muito juntos. E vou te falar uma coisa, meu irmão. Não foi para nos destruir, não. Se eu pudesse voltar atrás e chorar outra vez, sangrar outra vez, para poder agradar o coração de Deus, sendo aperfeiçoado em cada acerto, em cada erro, em tudo que vivemos e fomos moldados, voltaríamos. Foram anos de espera e de permanência, no dia bom, no dia mau, independente do final. Só que antes de eu estar nesses 17 anos, meu pai já estava há mais de 30 anos esperando a promessa, permanecendo. Quem está entendendo? E eu vi isso. Eu cresci vendo ele esperando, sendo fiel a Deus. Nunca deixou de buscar a Deus e de falar de Jesus para alguém. Ele falava de Jesus para o funcionário, ele falava de Jesus para o cliente, ele falava de Jesus para todo mundo. O pastor André não está aqui. O pastor André trabalhou um dia com meu pai. Um dia meu pai evangelizou ele, quando o pastor André era um menino. E ele tem um jeito dele de evangelizar. Ele entregou uma revistinha da história de Paulo. E o André falou, não, eu quero ler. Ele falou, você vai ler. Só que se você ler, ou você se converte, ou desmunheca. Aí o pastor André falou, não. Depois que ele leu, falou, tenho que me converter agora. Depois vocês perguntam isso para ele. Eu vi ele pregando no dia bom, no dia mau, permanecendo fiel no dia bom, no dia mau, com o filho nas drogas, no tráfico, chegando algemado em casa, tendo um coma alcoólico, overdose de cocaína, o pai indo para a igreja e o filho indo pregar a morte, mas ele estava permanecendo, esperando no tempo de Deus para viver a promessa. E foi isso que transformou, habilitou ele para hoje ver os filhos pregando. E ele disse para mim esses dias, quando eu ver os meus netos pregando, eu posso ir embora. Eu disse, então nós vamos dar oportunidade para nenhum neto pregar. Foi o tempo da promessa. Escute. Só que antes dele, alguém que evangelizou ele, entregou uma Bíblia para ele quando ele fazia show de luta livre no circo, também estava esperando o tempo da promessa. O reino é para quem permanece. O reino não é para imediatistas. O reino é para quem sabe lidar com o tempo da espera. E eu profetizo sobre a minha e sobre a tua vida, que nós seremos aperfeiçoados no tempo da espera e seremos surpreendidos pelo mover de Deus. Assim como Deus surpreendeu Abraão quando o menino chorou, Isaac disse, e Rebeca disse, o nome será Isaac, porque ele nos fez sorrir. Eu vou dizer que o tempo da espera pode ser difícil, porque nos transforma, mas quando a promessa nascer, você vai sorrir, você vai dizer, essa promessa me fez sorrir, me fez se alegrar. Quantos creem nisso? Por favor, divorcia dessa cadeira nessa manhã. Ele vai fazer cumprir na hora certa. Sabe o que é interessante? Quando nós permanecemos fiel a Deus, obedientes a Ele, quando nós permanecemos obedientes a Deus, fiel a Ele, Deus nos surpreende, porque a promessa não vem de acordo com o que nós esperávamos. Ana subia ao templo todo ano. Ela estava esperando, orando, clamando e crendo no milagre, no seu filho, num bebê sendo gerado no seu ventre. E um dia que ela estava no templo, ele olhou e falou, mulher, o que está acontecendo? Parece que está embriagada. Não, meu Senhor,
eu não estou embriagado. Eu estou esperando o tempo da promessa. Enquanto eu espero o tempo da promessa, de ano em ano, eu subo aqui para chorar, para clamar, porque no tempo da espera tem choro, tem clamor. E agora ele olha para ela e diz: então vai para sua casa, e que aconteça com você conforme você tem pedido ao teu Deus. Ana foi para casa. Deus não deu só um filho para ela. Quando aprendemos a esperar, a promessa sempre será maior do que aquilo que estamos esperando. Eu quero dizer que a promessa será muito maior do que a dor do tempo da espera. A promessa trará muito mais alegria do que a dor do tempo da espera. Ela não só gerou um filho, mas foi o primeiro profeta de Israel. O primeiro profeta que ungiu o primeiro rei. Samuel é o nome dele. Aquele que veio para impactar a sua geração e despertar uma geração profética. Eu declaro que filhos proféticos serão gerados. Há uma unção de frutificação aqui nessa manhã. Filhos proféticos serão gerados, e esses filhos vão trazer e despertar uma geração profética nos nossos dias. Aquilo que Deus vai fazer não é só para nós. Pastor, o que Deus quer de mim? E eu quero orar agora depois disso. O que Deus quer de nós no tempo da espera. Pastor, eu estou indo todo culto. Pastor, eu estou indo em toda célula. Pastor, eu estou indo em todo encontro. E algumas coisas estão acontecendo que não era para acontecer. Pastor, algumas coisas estão acontecendo que eu não esperava que acontecesse. Agora analise qual foi a sua atitude, o seu comportamento diante disso que aconteceu. Você se rebelou, se revoltou, quis voltar atrás, xingou, gritou, bateu, manipulou, mentiu, enganou, foi mau caráter, motivação errada, doble caráter. Então, se aconteceu, tinha que acontecer para revelar que ainda precisamos ser aperfeiçoados. Tudo aquilo que aconteceu no tempo da espera vem para nos aperfeiçoar. Mas eu só serei aprovado e habilitado se eu dar a resposta correta. E qual é a resposta correta no tempo da espera? Se pareça com Jesus. Eu quero te dar um conselho. Em toda situação que você não souber como agir, pense com você: o que Jesus faria no meu lugar? Sabe quando você começar a digitar? Aí você para e pensa: o que Jesus faria em meu lugar? Exclui tudo. Tem gente que não gosta desse tipo de palavra, porque veio de um evangelho vingativo, o evangelho da vingança. Eu quero dizer que se você quer viver a promessa, se eu quero viver a promessa, eu preciso aprender a me tornar mais parecido com Jesus no tempo da espera. Existem pessoas que acreditam que a aprovação de Deus está naquilo que Deus está dando para eles. E muitas vezes o que Deus está dando é fruto da administração, do trabalho, do empenho, de concentrar esforço, de estudo sobre o que ela está vivendo. A aprovação de Deus não vem por aquilo que Ele nos dá, mas por quem nós nos tornamos. Eu volto a repetir: nós somos aprovados por Deus, não quando recebemos bênçãos de Deus, mas quando nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Quantos estão entendendo? Então, no tempo da espera, que as pessoas olhem para mim e para você e vejam alguém que saiba ir para a cruz quando tem que ir para a cruz, que crucifica a justiça própria. O maior inimigo da humildade para viver a honra de Deus é a justiça própria.
A justiça própria não quer deixar a gente morrer. Não, mas é seu direito. Mas você está na razão. Você está sendo injustiçado. Eu estou parecido com o meu mestre. Aleluia. Quantos estão entendendo? Eu sei que agora, glória a Deus, diminui. Mas ainda eu continuo dizendo que você vai viver a promessa. E quando viver a promessa, nós não nos tornaremos, não seremos transformados em monstros, mas entenderemos que a promessa é para servir o propósito. A promessa é para glorificar a Deus. Pastor, não quero que seja assim. Então você quer viver qualquer outra coisa, menos o Evangelho. O convite para viver o Evangelho, Caio, é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Eu quero orar com você. Eu quero declarar nessa manhã a palavra de Deus, que nós podemos até estar abatidos, mas não seremos destruídos, perplexos, mas nós não vamos paralisar em meio à promessa. Pelo contrário, esse tempo de espera nos tornará mais parecidos com Jesus. Feche os teus olhos, comece a falar com o Senhor agora. Talvez o Espírito Santo te ministrou porque algumas coisas aconteceram e como você se comportou diante dessas coisas que aconteceram. Então agora é hora de dizer: Senhor, eu entendi, eu preciso morrer mais, eu preciso obedecer mais, eu preciso esperar em fé, em obediência. Talvez você entendeu porque algumas coisas não aconteceram ainda, porque talvez se acontecesse, eu e você não saberíamos lidar com a promessa. Mas hoje, Pai, eu clamo nessa noite, eu oro com a sua igreja. Essa palavra vem para nos ensinar, Senhor. Essa palavra vem para nos transformar, Senhor. Essa palavra vem para nos libertar de nós mesmos. Essa palavra, Senhor, nos leva a viver como um modelo, o nosso modelo, que é Cristo. Temos tantos modelos na Bíblia, Pai, que aprenderam a esperar, mas Jesus é o nosso maior modelo. Ele esperou 30 anos, mesmo sendo Deus, viveu como um filho de José e Maria durante 30 anos, foi obediente aos seus pais, honrou os seus pais. Ah, meu Deus, Jesus soube esperar o tempo certo para começar o ministério. Foi enviado por João, foi batizado, recebeu o Espírito para começar o ministério. E depois, Senhor, de 3 anos e meio vivendo o ministério, chegou a hora de se entregar, de cumprir o propósito. E Ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Ele viveu a tua vontade. E hoje, Senhor, o nome dele está sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Toda língua e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, não falha, não. Vale a pena esperar o tempo. Vale a pena ser obediente, Pai. Então eu oro, Senhor, que o Senhor nos dê um novo nível de graça, porque tem coisas, Senhor, que o Senhor quer liberar ainda esse ano sobre nós. Não perdi o controle. Orabassuria camanto e abadaga. Eu vejo, Senhor, no Espírito algumas promessas, Senhor, que estão prestes a nos alcançar, estão muito próximos, mas que estavam aguardando de nós uma mudança de mentalidade, de motivação. E nessa manhã nós entendemos que nada é para impressionar, é melhor permanecer, Senhor. Não vamos ser como aquela figueira só com folhas. Não vamos ter medo de conviver, não vamos ter medo de ser quem nós somos, porque não vivemos uma hipocrisia, não vivemos em um teatro, não somos atores.
os frutos serão revelados. O fruto do Espírito será gerado e revelado. Nós declaramos, Pai, sobre a tua igreja esse novo nível de graça. Todo o cumprimento da tua promessa, tudo aquilo que o Senhor fizer em nós, nós usaremos para a tua glória, nós usaremos para o teu louvor, nós usaremos para a expansão do teu reino nessa terra. Nós usaremos a influência, nós usaremos os recursos, nós discipularemos a nossa casa e os nossos filhos para o teu reino. O ministério, a célula, o serviço, tudo que fizermos é para a tua glória, é para o teu louvor, é para a expansão do teu reino. Recebemos nessa manhã, nesse nível de graça, nesse nível de graça, nesse nível de graça. Oh.